a palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 9 de junho, nós continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos meditar o capítulo 2, versículos 12 a 29. Paulo fala que o mais importante é a circuncisão do coração. Vamos então iniciar esse nosso momento orante rezando. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão hoje está então na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos de 12 a 29. Quem irá proclamar para nós será o Geraldo Lara, de Betim. Vamos ouvir. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Ora, você leva o meu nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração,
pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. A carta toca agora em dois privilégios dos quais o povo de Deus se orgulhava, crendo que isso distinguia em relação aos pagãos: a lei e a circuncisão. A lei não põe os judeus acima dos não-judeus, pois estes possuem uma lei escrita em seus corações. É uma alusão ao que anunciou Jeremias no capítulo 31, versículos 33. Ou seja, o tempo da maturidade humana em que a pessoa não precisa mais de uma lei exterior para orientá-la, mas uma lei interna, a da própria consciência. Diante do tribunal de Deus, os judeus serão julgados de acordo com a lei e os pagãos de acordo com a própria consciência. Resumindo o que vimos até o presente, percebemos que a carta aponta para dois caminhos de se chegar a Deus: o dos pagãos e o dos judeus. Os pagãos podem chegar à descoberta e ao reconhecimento do Deus verdadeiro lendo o livro da criação e da vida, seguindo a lei da consciência que orienta para a vida de todos. Os judeus possuem a lei escrita, condensada no Decálogo e que tem como centro a vida para todos. Conhecendo-a e praticando-a, os judeus estão se aproximando do projeto de Deus. Qual dos dois caminhos é mais fácil? O judeu, descrente de que os pagãos possam chegar a Deus pelo próprio caminho, considera-se superior, privilegiado e melhor do que os outros. Põe-se como parâmetro para os não-judeus, considerados por ele como cegos que estão nas trevas, ignorantes, não iniciados. A carta é muito irônica. Muito bem, você ensina os outros e não ensina a si próprio. Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba. Você proíbe o adultério e você mesmo comete. Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus transgredindo a lei. Israel tinha um papel histórico único e insubstituível mediante o Decálogo: ser portador de uma novidade absoluta, uma sociedade voltada para a liberdade, a vida de todos. O Decálogo, aqui presente na proibição do roubo, adultério e idolatria, servia como ferramenta ou fermento para esse novo arranjo social. Por trás deste texto é possível ouvir o eco do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 6 a 8, que diz: coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Javé nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação tem estatutos e normas tão justas como esta lei que eu lhes proponho hoje. O povo de Deus foi sábio e inteligente? Não, garante a carta várias vezes, pois considerou a lei sem praticá-la. O privilégio não estava na lei em si, mas no projeto para o qual ela apontava, fermentando o interesse e a vontade dos outros povos em fazer o mesmo. Sem a prática da lei, Israel simplesmente repetiu os mesmos erros das nações, perdendo completamente de vista o objetivo de uma sociedade justa e fraterna: roubo, adultério e idolatria.
Deus, seu parceiro nesse projeto, acabou sendo ridicularizado. Por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. A lei externa, sem a prática, gera arrogância. O segundo privilégio se chama circuncisão. Ela pode gerar a hipocrisia. Para os judeus, a circuncisão era um sinal na carne que apontava para uma realidade mais profunda, a aliança, ou seja, o compromisso em que dois parceiros, Deus e Israel, se unem em torno de um mesmo objetivo. Com o tempo, a circuncisão acabou sendo um privilégio e não um compromisso. O circuncidado, no caso um judeu, olhava com desprezo para o não circuncidado, o pagão, considerando-o impuro. A circuncisão tornou-se fonte de discriminação, gerando uma religião de raça e um nacionalismo fanático. Basta pensar no fato que os não circuncidados eram proibidos de ter acesso ao interior do Templo de Jerusalém. A carta desmascara a hipocrisia desse gesto. Há pagãos que, apesar de não serem circuncidados, são melhores que os judeus, que são circuncidados. Para Deus, o que importa não é o sinal externo. É como se costumava dizer, o hábito não faz o monge. O importante é a circuncisão do coração, na linha do que já dizia Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. Circuncide o coração e nunca mais tenham cabeça dura, porque Javé, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, valente e terrível, que não faz diferença entre as pessoas e não aceita suborno. Olá, Frei Gilberto, bom dia, farinhada, bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que reza conosco, paz e bem. Na reflexão de hoje, Paulo faz uma provocação à comunidade de seu tempo. Provocação esta que também pode nos ajudar a compreender melhor nossa realidade e ter um posicionamento mais humano, mais ético, mais profético diante dos desafios e urgências que vão surgindo. Paulo mostra à comunidade que a lei pela lei não tem sentido. Ela serve apenas como um instrumento que possibilita chegar ao coração de Deus. E só se chega ao coração de Deus pelo cuidado e defesa da vida. Noutras palavras, a lei deve estar a serviço da vida, porque a vida vem em primeiro lugar. Retomando a questão da circuncisão, Paulo traz outra grande lição que também pode nos ajudar. Muitas vezes, em nome de Deus, ainda se faz uso da lei para impor verdades, para perseguir e destruir quem pensa diferente, quem reza diferente, ama diferente, tem cor da pele diferente. É preciso garantir a liberdade e defender o direito do outro de ser diferente. A liberdade religiosa é um direito constitucional, mas acima de tudo deve ser namastê, reconhecimento de que o Deus que habita no meu coração também mora no coração do outro, mesmo este outro pertencendo a religião diferente ou não pertencendo a nenhuma religião. Que a nossa oração desse dia seja um canto à liberdade e ao amor. Paz e bem. Liberdade vem, canta e saúda este novo sol que vem. Canta com alegria o escondido amor que no peito tens. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Mira o céu azul, espaço aberto pra te acolher. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Peçamos ao Senhor a graça de uma verdadeira conversão do coração. O que importa de fato é que do nosso coração saiam coisas boas, palavras boas, gestos de bondade, de amor. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor de bondade derrame sobre nós as suas bênçãos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.